Shalom de Alcha para os irmãos. Amados, mais uma vez aqui, fazendo conteúdo para falar dos dois últimos grupos, que vão participar do segundo arrebatamento, que é no final da grande tribulação. Esses dois grupos, eles estão dentro da sétima carta de Laodiceia, que está no Apocalipse capítulo 3. Eu vou estar lendo aqui a sétima carta para falar desses dois grupos e explicar aqui para os irmãos que desses dois grupos, só um vai herdar o reino, o outro vai ser lançado fora, nas trevas exterior para ser purificado. Eu vou estar explicando isso aqui, nesse pequeno estudo. Quero desde já, pedir perdão se eu for enfático em alguma palavra, se eu ofender alguém, eu peço perdão, porque essa não é a intenção. A intenção aqui é abrir os olhos das pessoas, dos irmãos, para que entenda a palavra do Eterno. A Bíblia, ela é um livro para ser lido, para ser entendido com a questão espiritual. Ela é um livro espiritual, não é um conjunto de livros simplesmente para ler uma história, não. Aqui é espiritual, é uma mina de ouro. Eu vou tentar explicar aqui para os irmãos essa questão desses dois grupos, desses dois últimos grupos, porque eu tenho um vídeo que eu já falo que o povo do Eterno é formado por 4 grupos. 2 que participam do primeiro arrebatamento e 2 do último arrebatamento. 2 que participam do primeiro arrebatamento está dentro de Filadélfia, da congregação de Filadélfia. 2 que participam do segundo arrebatamento está dentro da congregação de Laodiceia. Os irmãos vão entender isso aqui nesse pequeno estudo. Que da congregação de Laodiceia, desses dois grupos, um se torna vencedor e outro não se torna vencedor. Ou seja, dentro de Laodiceia não vai existir vencedores. E os irmãos vão entender isso aqui. E a Bíblia, a própria palavra do Eterno, ela já ensina como se tornar vencedores. E os irmãos vão entender isso aqui, em nome de Yahshua Mashiach. Vamos lá. Eu vou estar lendo a sétima carta de Apocalipse. Aí os irmãos vão estar entendendo. Eu já vou estar lendo, irmãos, fazendo explanação e fazendo a conexão com os versículos, com versículos de outros livros, que é assim que a Bíblia ela se completa. É lendo um versículo e encaixando um no outro. Quando a gente lê um versículo em tal livro, ele tem conexão com outro versículo que está em outro livro, ela sempre se completa. Então, se você está lendo as escrituras e não está tendo completando, presta atenção que isso pode ser fermento, porque ela vai se completar, os versículos vão se completar. Eu vou estar explicando isso aqui na simplicidade e os irmãos vão entender. Desde já peço perdão se eu ofender alguém, né? Porque eu não sou uma pessoa que tem oratória, que tem eloquência, né? Mas eu vou tentar na simplicidade aqui explicar para os amados essa questão da palavra do Eterno. Em nome de Yahshua Mashiach. Vamos lá para Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao 22, que é a sétima carta a Laodiceia. Vamos juntos entender. Ao mensageiro da congregação em Laodiceia, escreve: estas são as palavras verdadeiras, as palavras do assim seja, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Ial. Aqui Yahshua já está se identificando como o princípio da criação de Ial, né? E aonde está escrito que ele é o princípio da criação de Ial? Provérbios capítulo 8, versículo 22.
os irmãos vão ver que as escrituras, elas se completam, elas se encaixam. O princípio da criação de Yah, nós vamos saber agora que é Yahshua. Provérbios 8, versículo 22, diz assim, ó. Yah me criou como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Então aqui ele já está identificando, que ele é o princípio. Ele foi criado antes de todas as obras do Eterno. Eu estava com lápis aqui, perdi. Tá. Ele já está se identificando que ele é o princípio da criação. Por isso que em Apocalipse 3,14 diz que ele é o princípio da criação de algo. Porque ele foi criado antes das obras mais antigas. Foi a primeira criação do Eterno, foi o Filho. Aleluia. Versículo 15. Yahshua diz assim, ó. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Yahshua está falando aqui para a congregação de Laodiceia. Quando ele fala estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, é a mesma coisa que ele está dele dizer assim: vou deixá-los na tribulação. Eu vou deixar vocês na tribulação. Vocês estão em heresia, vocês estão em adultério, né? Vocês são morno. Vocês não sabem se está servindo o Eterno ou ao Deus desse século, porque o sistema religioso ele visa só a questão financeira. É financeira, é só proposta financeira que tem. Então tá morno, não tá servindo nem o Eterno, ele tá dividido. Tá entre o Eterno e as riquezas do mundo e as coisas do mundo. Então está a ponto de ser vomitado na boca. Todo aquele que está dentro do sistema religioso, que vai estar dentro do sistema religioso, quando ele vier no primeiro arrebatamento, ele vai vomitá-lo da boca, vai deixar na tribulação e na grande tribulação. E aí é o mesmo, e também, e aqueles que continuarem, mesmo passando pela tribulação, grande tribulação, e continuarem com os ídolos de Roma dentro do sistema religioso, ele vai lançar fora nas trevas exteriores. Nós vamos entender isso aqui. Mateus Matitial, capítulo 22, versículo 13. Olha o que ele diz para a congregação de Laodiceia, né? Mateus Matitial 22, 13. Então ordenou o rei aos seus leais: amarrai-los os de pés e as suas mãos, e lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Aqui está falando para o grupo, o último grupo que está dentro de Laodiceia, que não vai se purificar. Esse grupo vai ser lançado para fora, nas trevas, onde vai haver sofrimento e ranger de dentes, que chama-se trevas exteriores. Essas outras passagens que nos mostra que esse grupo, esse quarto grupo que está dentro de Laodiceia e não vai se tornar vencedor, não vai se purificar, que ele vai ser lançado nas trevas exteriores, tá? Mateus, essas passagens vão se complementar, os irmãos vão entender. Mateus capítulo 7, Mateus 7, Mateus 7, Mateus 7, não, 13, uai, gente, perdi aqui o, tá, Mateus 7, versículos, deixa eu ver, Mateus 7, do versículo 21 ao 23, vai dizer assim, ó: nem todo aquele que me diz, mestre, mestre, entrará no reino dos céus, dos chamaíns, mas
apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, nos chamains. Muitos me dirão naquele dia: Mestre, mestre, não profetizamos em teu nome? Aqui é Laodiceia fazendo a pergunta para Yalcha, porque eles acham que eles estão profetizando em nome do mestre, do verdadeiro, né? Eles acreditam que o verdadeiro Salvador é o Jesus, que essas coisas que estão acontecendo no nome de Jesus, que é verdade, que é o verdadeiro, mas não é. Escuta o que é que o mestre vai falar. Eles vão continuar. Mestre, não profetizamos nós em teu nome não, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Laodiceia perguntando, aqueles que não vão se tornar vencedor. Ó, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afaste de mim, vocês que praticam o mal, vocês que praticam idolatria, abominação, afastem de mim. Só que esse afaste de mim é ser lançado nas trevas, aonde vai haver sofrimento e ranger de dente. Não é simplesmente afaste de mim, se afastar do lado, não. Vai ser lançado no lugar de sofrimento e tormento, que é o que está escrito no capítulo 22, versículo 13. É isso, no versículo 13 de Matitial. Tá também em Zacarias, tá em Mateus, no capítulo 25, que eu vou estar lendo agora. Mateus, Matitial, capítulo 25. Capítulo 25, versículos 31 ao 34. Que ele vai dizer assim, ó: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os malaquins, os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória, nos ares, né? Nos ares celestiais. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita no reino, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, receber como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então aqui vai ser colocado as ovelhas à direita no reino, mas os bodes à esquerda. A esquerda, irmãos, é o mesmo que lança fora nas trevas exteriores. Esse grupo que vai ser colocado à direita, as ovelhas, são aqueles que vão se purificar na tribulação, vai passar pela tribulação e a grande tribulação, vão se purificar desses ídolos de Roma e vão sair desse sistema religioso. Eles vão sair de dentro do sistema religioso, vão se tornar vencedores e vão herdar o reino. Mas aqueles que continuar dentro do sistema religioso, esses irão para as trevas, onde vai haver lamento, sofrimento e ranger de dentes, que é onde ele fala lançar à esquerda. Em Zacarial, no capítulo, deixa-me ver aqui, capítulo 13, Zacarial, isso, capítulo 13, versículo 9, Zacarias, deixa eu abrir, isso aqui, Zacarias 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 9. Eu vou ler do versículo 8 que vai dar entendimento para os irmãos. Na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Isso aqui é 2/3. Isso aqui é 2/3, 2/3 que será ceifado. Aqui está falando dos ímpios. Os ímpios serão ceifados. Esses não tem escapatório não. Ó, todavia a terça parte permanecerá, diz Ial. Aqui Ial está falando, a terça parte permanecerá. A terça parte aqui está falando de Laodiceia. Toda Laodiceia é a terça parte.
Só que, vejam bem, toda Laodiceia não. Uma parte de Laodiceia vai se tornar a terça parte. Que olha o que é que vai acontecer com essa terça parte. Que é as mesmas passagens que está lá em Matitial. Ela faz conexão. Colocarei essa terça parte no fogo e a purificarei como se... Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como refina a prata e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo. E direi ao meu povo. E ela dirá, Iau é o meu Criador. Ele, quando ele fala que fará essa terça parte passar pelo fogo para ser purificada, é a mesma coisa que ele está dizendo no capítulo 22, versículo 13 de Mateus, Matitial, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23 de Matitial, no capítulo 25, do versículo 31 ao 34 de Matitial, e pode-se colocar também o capítulo 18, versículo 4 de Apocalipse. Essas passagens, todas essas passagens, é o mesmo entendimento, é o mesmo lugar. Trevas exteriores, aonde as pessoas serão purificadas. Por que vai ser purificado? Para tirar os ídolos de Roma dessas pessoas. Porque a palavra já está dizendo em Mateus, em Zacarias, Zacarial, no versículo 9, a palavra já está dizendo, eles invocarão o meu nome. Porque hoje o sistema religioso não invoca o nome do Altíssimo. Eles invocam os ídolos de Roma, menos o nome do Eterno. Eles não invocam o nome do Eterno, mas serão purificados, passados pelo fogo, um lugar de sofrimento e tormento, aonde a palavra está dizendo, no capítulo 22, versículo 13 de Matitial, que fará, lance-o para fora, nas trevas exteriores, ali haverá lamento e ranger de dentes. Zacarias capítulo 13, versículo 9, é a mesma coisa, é o mesmo caminho. Lançar no fogo, lançar fora, apartai-vos de mim, é a mesma coisa que ir para as trevas exteriores, onde vai haver sofrimento e ranger de dentes, né? Eles invocarão o meu nome, o Eterno está dizendo. Por quê? Porque hoje o sistema religioso não invoca o nome do Altíssimo. Invoca os ídolos de Roma. O Deus Zeus, o Senhor Baal, o Jesus que é o mesmo que isto é porco. E o sistema religioso ainda complementou para colocar o povo em abominação, em idolatria, que eles ainda criaram a Trindade. A Trindade eles ainda criaram para que o povo se atole mais ainda na idolatria. E nós sabemos muito bem que os idólatras não herdarão reinos dos céus, dos chamaíns. E nós vamos ler isso aqui, nós vamos entender isso aqui. Calma aí que ainda tem mais coisa. Vamos lá então. Eles invocarão o meu nome. Então, o lançar fora é isso, irmãos. Olha o que é que Laodiceia diz. Vocês diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, e Alcha responde, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Que está nu. O sistema religioso, como visa só bens materiais, acredita que está rico. Mas, pelo contrário, é miserável, cego, pobre e nu. Né? Ele diz, adquirir riquezas, estou rico. A palavra aqui, para entender que a riqueza não tem nada a ver com bens materiais, nós podemos entender em Mateus Matitial, capítulo 13, versículo 12. Deixa eu ver, isso, 12. Vai dizer assim, ele vai dizer assim, pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que quase não tem, até o que tem
lhe será tirado. Ele está falando, irmãos, de conhecimento, entenderam? A riqueza que deve se adquirir é conhecimento. E o sistema religioso não está tendo essa riqueza, esse conhecimento. Está tendo o entendimento terreno, mas esse é maligno. Entendimento terreno é maligno. Deve-se adquirir conhecimento do alto, do eterno. E o sistema religioso diz que está rico de bens materiais, coisas que não vão herdar o reino. Com essa riqueza, é mesmo que está pobre, cego e miserável. Porque a riqueza que se deve adquirir é conhecimento. Essa vai nos garantir o reino, o conhecimento. Ele vai nos levar ao reino. Versículo 18. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O ouro aqui que ele está falando é o conhecimento que se deve adquirir, que se deve buscar no eterno. É conhecimento que se deve comprar, buscar no eterno. E não esses bens materiais. O sistema religioso está correndo atrás de bens materiais. E a riqueza que se deve buscar é o conhecimento. Mas aonde que vai encontrar? No eterno. No eterno. Yud Rei Vav Rei, o Altíssimo e Alto dos Exércitos. É nele que vai estar a riqueza, o conhecimento. Né? Ouro refinado. É a mesma palavra lá é a mesma palavra que está escrito no capítulo 13, versículo 12 de Matitial. Aqui no versículo 18 é a mesma coisa. E quando ele fala sobre as roupas brancas, vestes brancas, né? São atos de justiças. Aqui está dizendo para o sistema religioso praticar atos de justiça, que não está sendo praticado dentro do sistema religioso. Atos de justiça. Lá, por que não está? Onde nós podemos ver que é atos de justiça? Apocalipse 19, versículo 8. Vamos lá que eu vou ler aqui para os amados. 19, versículo 8. Apocalipse 19, versículo 8, diz assim. 19, versículo 8 vai dizer assim: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, dos kadoshins. Linho fino, as vestes brancas são atos de justiça dos kadoshins, dos santos, dos kadoshins. Na sua Bíblia vai estar escrito santos, mas a palavra correta é kadoshim. Por que o sistema religioso não está praticando atos de justiça? Porque nós podemos ver aí que só quem está sendo beneficiado nesse sistema são os líderes, né? O líder, ele pode ter mansão, ele pode ter carrão, ele pode ter jato, ele pode ter fazenda, mansões, mas os irmãos, eles não podem. Os irmãos, eles têm que continuar buscando riqueza de bens materiais. Mas só quem alcança aí dentro do sistema são líderes religiosos, né? Aqueles que estão abastados, né? Esses podem comprar Ferrari, né? Pode comprar carrões, mansões, aviões. Mas os irmãos, aquele dizimista, aquele ofertante ali, pobrezinho ali que trabalha de segunda a sábado ali para pagar dízimo, oferta, tirar ali os 10%, ele não pode ter esse direito de comprar uma mansão, né? Então onde é que está o ato de justiça aí nesse meio? Quer dizer que o Criador aí, aliás, o Criador não,
o Deus aí, dentro desse sistema aí, ele só favorece os líderes, né? É só os líderes? Cadê a justiça? Cadê os atos de justiça? Quando eles têm excursão para Israel, que eles fazem muito, excursão, caravanas para Israel, não se vê um irmãozinho simples no meio, é só aqueles que têm. Por que a congregação não junta e não leva os irmãos humildes? Por que é só quem tem? Porque os pacotes para isso aí é caro, é de 20 mil reais para cima. E aquele irmãozinho que está trabalhando de sol a sol vai poder usufruir disso? Ter esse gozo? Cadê os atos de justiça do sistema religioso? Não tem. Então, procure ter atos de justiça, né? Ele fala aqui para que tenha atos de justiça, né? Vamos lá, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Arrependam-se. Arrependam-se vocês que estão praticando atos de injustiça. Arrependam-se. Assim diz o mestre. Disciplino aqueles que amo. Disciplino aqueles que amam. Onde que ele vai disciplinar? Nas trevas exteriores. Todo aquele que está em Laodiceia vai ser disciplinado nas trevas exteriores. Todo aquele que está dentro de Laodiceia, ele vai estar praticando atos de injustiça, né? Desde líder a membro, se estiver dentro de Laodiceia, vai estar praticando atos de injustiça, estando dentro desse sistema. E aonde vai ser disciplinado? Nas trevas exteriores. São aquelas mesmas passagens que eu mencionei antes. Zacarias, Mateus e Apocalipse. Que vai disciplinar essas pessoas nas trevas exteriores. Porque estão praticando atos de injustiças, né? A começar que estão em idolatria. Vocês vão entender porque que o sistema religioso está todo em idolatria e não herdará o reino dos chamaíns, dos céus. Disciplina todo aquele. Então, Zacarias lá, 13, versículo 9, que ele vai disciplinar. Ele diz assim no capítulo 11. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quando ele fala que está à porta e bato, é que agora nós estamos à porta, nós estamos prestes a entrar em tribulação. Está prestes a começar a tribulação. Está às portas, está batendo. Como que ele está batendo? Através da congregação de Filadélfia. Está anunciando. Ele está anunciando através da congregação de Filadélfia. A boca de Filadélfia, da congregação hoje, está sendo esse anúncio. Ele está à porta e bate. Nós, da congregação de Filadélfia, estamos anunciando para aqueles que estão dentro de Laodiceia. Aqueles que ouvir a voz do Salvador, que está falando através de Filadélfia, ele vai entrar e fazer morada nessa pessoa. Vai trazer essa pessoa para Filadélfia e vai livrar dessa tribulação, dessa grande tribulação que está por vir sobre toda a terra. Estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta o quê? Abrir o coração, irmão. Abrir o coração, aceitar a mensagem que está sendo transmitida pela congregação de Filadélfia. Estou à porta e bato. A porta de quê? A porta da tribulação, irmãos, que está prestes a começar. Nós de Filadélfia estamos avisando. O Yahshua está avisando através de nós, né? Tem o Atalaia aí que está fazendo os vídeos aí no canal Atalaia Dial, que está anunciando. E muitos outros irmãos. Eu também estou um pouquinho colaborando com esse anúncio, né? Vamos lá. Aonde ele fala que está... aonde nós vamos entender que abrir a porta é abrir o coração, para entender a mensagem? Hebreus 3, versículo 15. Olha o que é que ele diz, ó. Ele diz assim, ó.
Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como na rebelião. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. E Alcha hoje está falando através da congregação de Filadélfia para Laodiceia. Aquele que estiver em Laodiceia, ou seja, aquele que estiver dentro do sistema religioso e ouvir a voz de Alcha através de Filadélfia e vir se purificar, esse Yahshua entrará e fará morada e levará para o seu reino. Todo aquele que estiver dentro de Laodiceia, ouvir a voz do mestre através de Filadélfia, que ele está falando através de Filadélfia, é tanto que ele levantou o mensageiro. Lá no versículo 14, ele diz ao mensageiro da congregação que está em Filadélfia, né? No versículo 7 da congregação de Filadélfia, ele diz ao mensageiro. Aqui também ele fala para o mensageiro de Laodiceia. Ou seja, Laodiceia também vai ter um mensageiro que vai falar de Yahshua, né? Todo aquele que ficar na tribulação, ele vai ouvir a voz de Yahshua através do mensageiro, né? Só que aquele que hoje está dentro de Laodiceia e ouvir a voz de Filadélfia, vai se tornar Filadélfia, porque só a promessa para se tornar vencedor. O reino é só para Filadélfia, não é para Laodiceia. Então, para se tornar vencedor, precisa sair de Laodiceia e vir para Filadélfia, que é o que vai acontecer com muitos irmãos. Nós vamos entender isso aqui. É tremenda a palavra do Pai, irmãos. Vamos lá. Versículo 21. Ao vencedor, olha aí, ó, ao vencedor. Eu vou explicar como se tornar vencedor aqui, amados. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Ao vencedor que está em Laodiceia, vai ganhar o direito de entrar no reino, de sentar no trono. Ao vencedor. Irmão Luiz, como que podemos se tornar vencedor? Apocalipse 18, versículo 4. Para começar. Apocalipse 18, versículo 4. Diz assim. Olha o que Apocalipse 18, versículo 4 diz. Então ouvi uma outra voz dos chamaíns dos céus, que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para não serem cúmplices em seus pecados e para não participarem das práticas que a atingirão. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus pecados. Qual é os pecados de Laodiceia, desse sistema religioso? Os mártires, a Inquisição, quando o cara do bigodinho lá perseguiu e matou um monte de Ialdins lá, na época, os judeus, que foi feito o holocausto e tal lá, que eles mataram, né? Tudo isso aí veio do sistema religioso. Ou seja, antes era o catolicismo, que era Império Romano, sistema católico. E aí, de dentro do catolicismo, veio aí o protestantismo, que é cristianismo e todas as religiões. Saíram de dentro desse sistema maligno, que é Babilônia, né? Que é o mesmo que confusão. Todo o sistema religioso. Então, está manchado pelo sangue dos inocentes, dos mártires, a perseguição que teve, a Inquisição, né? Que foram muito povo do Eterno foi assassinado. Então, Babilônia, esse sistema maligno, está manchado
manchado pelo sangue dos inocentes. Não é à toa que as vestes do Vaticano é até escarlate, vermelha, né? Que significa pecado, manchado. Igual essa camisa que eu tô usando aqui, já simbolizando já a cor que representa esse sistema de Babilônia. Não é à toa que eu tô com essa camisa, para falar de Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu. Esse é o primeiro passo. Como que Filadélfia se tornou vencedor? Porque Filadélfia saiu de Laodiceia. Entendeu? É por isso que Filadélfia se torna vencedores. Porque ele sai de Laodiceia, ele sai do sistema religioso. A mesma coisa, os irmãos que estão dentro de Laodiceia, que vai passar pela tribulação e grande tribulação, para se tornar vencedor, terá que sair de dentro dela. É tanto que no Apocalipse 14, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer uma leitura aqui rapidinho que os irmãos vão entender. Apocalipse 7. Esse Apocalipse 7 tem que ser filtrado, irmão, porque ele tá muito fermentado. Tem que ser filtrado ele, tem que ler ele com entendimento espiritual, senão não vai discernir não, porque ele tá muito filtrado, perturbado, esse capítulo 7. Mas o Pai me abriu os olhos, capítulo 7, versículo 13 e 14. Olha só o que é que ele diz. Isso aqui é para Laodiceia ainda, tá? Olha o que é que ele diz. Então o Malaca, o anjo, me indagou. Quem são estes e de onde vêm? Quem são e de onde vêm? Esses que estão vestidos com vestes brancas. Lembra o que eu falei que para as vestes brancas são atos de justiça e dentro de Laodiceia não vai haver atos de justiça? Esses aqui se retirou de Laodiceia e agora eles se vestiram de vestes brancas, estão praticando atos de justiça. Entenderam? Esses aqui que estavam em Laodiceia saíram de Laodiceia e se tornaram Filadélfia. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os irmãos vão ver isso aqui. Ó, vestes brancas. Quem são esses que estão de vestes brancas, né? E eu lhes respondi: tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Tremendo. Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Está falando nitidamente que esses que estão diante do trono de Yahshua, tá, irmãos? Aqui vai estar diante do trono de Yahshua, para fazer aquela separação dos bodes e das ovelhas, que está lá no capítulo de Mateus, que eu li ainda há pouco. Esses que vão estar de vestes brancas são aqueles que saíram de dentro do sistema religioso, lavaram suas vestes, se purificaram e agora estão aptos a entrar no reino, a herdar o reino. Agora eles estão justos, praticaram a justiça, saíram do sistema religioso, né? Se tornaram vencedores, porque eles saíram, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Cordeiro é Yahshua, irmãos. Yahshua Mashiach é o Cordeiro, né? Vamos lá que tem mais, ó. Tá. O capítulo 12. Olha só o capítulo 12 de Apocalipse, o que está falando que Filadélfia fez para se tornar vencedor. Olha o que Filadélfia fez. Saiu de dentro desse sistema aí corrompido. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, 5 e o 11 para complementar. Diz assim, ó. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos chamaíns dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão possuiu. O dragão posicionou-se. Deu um trava-língua aqui. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de
de devorar o seu filho, assim que nascesse. Aqui está falando do arrebatamento. Do arrebatamento. Todavia nasceu-lhe um filho, saiu de dentro da mulher. O filho varão, a congregação de Filadélfia, sai de dentro da mulher, do sistema religioso, que é a igreja em toda a terra. Saiu-lhe um filho, varão, que reinará sobre todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Ial. Esse vai para diante do trono de Ial, diante do trono, do seu trono. Quando acontecer o primeiro arrebatamento, essa congregação de Filadélfia, ela vai ser arrebatada direto para diante do trono de Ial, diante do trono do Eterno. Vai ser apresentado ao Altíssimo, esse filho varão, esse grupo de vencedores que vão para a glória, né? Eles, portanto, o venceram, versículo 11, eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Se purificou no sangue do Cordeiro, no sangue de Yahshua, né? Sangue do Cordeiro. E por intermédio da palavra do seu testemunho, que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram a sua própria vida. Então aqui, Filadélfia, ela já não vive mais, e acha que vive nela. Filadélfia, ela já não tem amor à sua vida terrena. Os membros de Filadélfia já abandonou a questão do amor à vida terrena. Agora, Filadélfia e Alcha vive nos membros de Filadélfia. Não tem amor mais às coisas do mundo, né? Não tem amor mais à sua vida, né? Pode vir o que for. Quem é de Filadélfia, quem Yahshua está fazendo morada, é dele, não tem mais onde correr. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Tá, o capítulo 14 de Apocalipse, capítulo 14, eu vou ler capítulo 14, versículo 4. Apocalipse 14, versículo 4. Isso, Apocalipse 14, versículo 4. Né? Que está falando aqui de Filadélfia. Vai falar desse grupo de Filadélfia. Apocalipse 14, verso 4. Cadê? Ah, tá aqui. Verso 4 e 5 eu notei aqui. Vamos lá, vou ler o verso 4 e o 5. Estes são os que não se contaminaram, não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vai. Foram comprados dentre todos os seres humanos, e foram os primeiros a serem oferecidos a Ial e ao Cordeiro. Viu que eles vão diante do trono? Vai ser oferecido como primícias. Quando fala no versículo 4, quando fala não estão contaminados com mulheres, não estão contaminados com igrejas, com denominações, com sistema religioso. Mulher nas escrituras significa igreja, denominações no caso em si. Onde nós podemos ver isso? No próprio Apocalipse 12. Apocalipse 12 já está falando que a mulher, que é a igreja, dá luz a um filho varão, né? A mulher dá luz a um filho varão. A mulher é a igreja. Esse filho varão é grupo de pessoas que sai de dentro desse sistema religioso e se torna o filho varão. Entendeu? Não estão contaminados com mulheres. Saíram de dentro do sistema religioso. Por isso que se torna vencedor. Por isso que quem está hoje dentro de Laodiceia precisa sair de dentro de Laodiceia para se tornar vencedor. Enquanto continuar dentro de Laodiceia, dentro de qualquer denominação, enquanto você estiver congregando dentro desses templos de pedra, você não conseguirá se tornar vencedores. É isso que a palavra está dizendo. Vamos lá para o versículo 5. Diz assim. Versículo 5, irmãos, vai dizer assim, ó. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios, e portanto são irrepreensíveis.
Mentiras. Por que não mentiras? Porque não invoca mais os ídolos de Roma. Não está contaminado com os ídolos de Roma que está sendo invocado dentro dos sistemas religiosos, né? Então, esse grupo aqui não invoca mais os nomes dos ídolos. Os ídolos são mentiras. São mentiras, são abominações. E por causa desses ídolos, de estar invocando esses ídolos, é que muitos não se tornarão vencedores. Porque estão invocando mentiras, estão invocando ídolos, estão em idolatria. E idólatras não herdará o reino dos céus, dos chamaíns. Vamos lá. Onde nós podemos ver que os idólatras não vão herdar o reino? Eu notei aqui, 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2 e 3. Eu vou ler na NVI aqui para ver se eu acho aqui. 2 Coríntios, isso. 2 Coríntios 11, versículo 2 e 3. É isso. Que vai falar os que não herdarão o reino. E é por isso que 2 Coríntios 2, 11. Espera aí. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Estou me perdendo aqui, mas já estou me achando. 11, 2 e 3. Isso. Diz assim, ó. 2 Coríntios vai dizer assim, ó. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Ial. É um zelo que vem de Ial. Eu os prometi a um único marido, o Machia, que é Ialcha, né? O Machia, querendo apresentá-lo a ele como uma virgem, pura, né? O que receio é que e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura vocação ao Machia. Aqui acontece que é o seguinte: a igreja no Concílio de Nicéia, ela largou Ialcha, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro nome, e foi aos ídolos que foi apresentado por Constantino. Ali Constantino apresentou Iesus, que é o mesmo que hoje em português chama Jesus. Então foi apresentado ali para a igreja e a igreja aceitou. A igreja, no caso, aceitou outro, deixou de ser virgem e foi se unir ao ídolo que foi oferecido por Constantino. Então ali ela se torna impura. Ali ela se tornou impura. A congregação se tornou impura porque aceitou o ídolo Jesus. E está até hoje impura. Está em adultério. Está em adultério, porque o verdadeiro Salvador é Ialcha. Agora, eu tinha falado do porquê que está em adultério, está em idolatria, não vai herdar o reino, né? Apocalipse 21, deixa eu ver aqui que eu notei, que eu não me perder. Apocalipse, não, 1 Coríntios, eu li uma outra passagem, irmãos, me perdoem, mas foi bom que eu expliquei que a igreja está em adultério. Na verdade é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, que vai falar por que eles não herdarão o reino. Agora eu preciso achar. 1 Coríntios 6. Eu vou ler aqui que vai ser 1 Coríntios 6, achei. Versículo do 9 ao 10. Eu vou ler do 9 ao 10. Que esse 1 Coríntios aqui, ele vai fazer a mesma conexão com Apocalipse 21, versículo 8. Nós vamos entender aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Ial? Não se deixe enganar, nem imorais, olha aí, nem os imorais, nem idólatras, nem idólatras, olha aí, que o sistema religioso está idolatria. Presta atenção, nem os idólatras,
nem idólatras, nem adúlteros. Adúlteros, olha aí, duas palavras que o sistema religioso tá hoje, em adultério e em idolatria. Por isso não herdará o reino enquanto estiver em adultério e idolatria. Vejam bem, que interessante isso aqui. Nem homossexuais, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino dos chamaíns. Viu os tipos de pessoas que não vai herdar o reino dos céus? Idólatras, né? Qual que é a outra palavra aqui que está junto com idolatria aqui? Nem os idólatras você herdarão o reino. Idólatras e adúlteros, né? Adúlteros. O que é que o cristianismo hoje está? Na idolatria e no adultério. Porque está servindo, eles estão servindo a senhores. Por isso que a palavra diz que está morno, está servindo a senhores. Não sabe se serve ao eterno ou ao Deus desse século. Não sabe, está morno, está em adultério. Para começar, está em adultério porque está adorando o ídolo de Roma, o Iesus. Largaram o Yahshua, o verdadeiro, e foram para Iesus. Está até hoje adorando Iesus. Está em adultério. Largou o verdadeiro marido e foi após um ídolo. Adúlteros não herdarão o reino dos céus. Idólatras não herdarão o reino dos céus. O cristianismo, todo o sistema religioso, independente, está atolado em idolatria. Está atolado em idolatria. Porque o verdadeiro nome do Eterno é Iau e o verdadeiro nome do Filho é Yahshua. Provérbios 30, versículo 4, está fazendo a pergunta. No livro de Isaías e Ishaial, no capítulo 52, versículo 3, versículo 6, lá diz que o meu povo saberá o meu nome. Hoje, Filadélfia, os Ialdins, sabe o nome do Pai e o nome do Filho. A pergunta que ele está fazendo lá em Provérbio 30, versículo 4, hoje, Filadélfia, os Ialdins, sabe nitidamente aquela pergunta. Quem é o Pai e quem é o Filho? Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos a quem nós estamos servindo. Verdadeiramente. Vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui no capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse, que ainda estou falando dos que não herdarão o reino. Apocalipse 21. Apocalipse 21, cadê você? Isso. Apocalipse 21, versículo 8, irmãos. Ainda vai estar falando daqueles que não herdarão o reino. Por que não herdarão o reino, né? Não é se continuar com essas práticas aqui, não herdarão o reino. Mas se abandonar essas práticas, herdará sim o reino. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Viu aonde vai parar as pessoas que cometem tais coisas? No lago de fogo e enxofre. Agora, se você verdadeiramente abandona essas práticas, vem para a verdade, você vai se tornar um vencedor, você vai herdar o reino. Mas se continuar em idolatria, irmãos, o sistema religioso está colocando o povo debaixo de idolatria. O sistema religioso
é o caminho largo que as escrituras falam, que muitos entram por ele. Muitos entram por esse caminho. É porta larga e caminho largo. E muitos são os que entram por ele. Eu acho que está no livro de Mateus, Matitial. Esse sistema religioso, ele é essa porta larga, é esse caminho largo que muitos estão entrando. A porta estreita e o caminho estreito que leva à vida, à salvação, chama-se Yahshua. Yahshua, simplesmente isso. Precisam aceitar Yahshua. Fora de Yahshua não vai ter vida eterna. Ele mesmo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Yahshua. Irmãos, vocês que estão dentro desse sistema religioso, saiam, se tornem vencedores, saiam desses lugares. Independente, irmãos, pode estar dentro de centro de macumba, pode estar dentro do que for, de qual sistema religioso for. Saiam de dentro desses lugares e venham aceitar Yahshua, ouçam a voz. Ele diz aqui, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, estarei com ele. Abrir a porta é abrir o coração para ouvir a mensagem. Hoje, Yahshua está falando através da congregação de Filadélfia. Estamos aí, os irmãos, fazendo lives, fazendo conteúdos. O irmão Romilson no canal Atalaia Dial, ele está fazendo conteúdo. Tem outros irmãos em outros canais aí, é só pesquisar. Atalaia Dial, Manual Dial, Última Hora. Tem muitos outros grupos aí, Virgens Prudentes, que está falando do Pai e do Filho, está ensinando a verdadeira mensagem. Pesquise aí no YouTube e corram atrás desses verdadeiros nomes. Nome do Pai, Yahweh. Nome do Filho, Yahshua. Quem subiu aos céus e desceu? Qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Provérbios 30, versículo 4. É uma pergunta. Irmãos, Filadélfia hoje sabe que o nome do Pai é Yahweh, que o nome do Filho é Yahshua. Isaías e Shaial 52, versículo 6. O meu povo saberá o meu nome, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Foi o próprio Yahweh que nos revelou o nome dele. Foi o próprio Yahweh que nos revelou o nome dele. E eu fiquei sabendo através do irmão Romilson, pela primeira vez. E aquele despertar, quando eu fiquei sabendo do nome, eu corri atrás, eu pesquisei, busquei. E tô até hoje pesquisando e buscando a verdade. A verdade. Irmãos, para se tornar vencedor, precisa conhecer a verdade. Precisa saber essas verdades que estão anunciadas. Pesquise aí, canal Atalaia Dial e outros conteúdos aí que os irmãos vão entender a verdade e vão se libertar desse sistema religioso. Laodiceia não vai se tornar vencedor. Não vai existir um dentro de Laodiceia que vai se tornar vencedor. Pelo contrário, aquele que estiver dentro de Laodiceia vai ser lançado nas trevas exteriores. A própria palavra eu já li aqui, está falando nitidamente que para se tornar vencedor, a palavra diz: sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu. Laodiceia, Babilônia Babilônia e confusão é a mesma coisa. É a mesma coisa. O sistema religioso, ele está bagunçado. É um monte de ídolo. É um monte de ídolo. É um monte de templo. Os templos estão divididos, né? Só aquele templo ali que tá servindo ao Deus, né? Só aquele templo que está servindo ao Deus que eles falam que vão ser salvos. Quer dizer então que é só aquela denominação. As outras denominações que está servindo não vai. Vocês estão entendendo que confusão que está na cabeça das pessoas? Esse sistema religioso, esse monte de divisão, esse monte de denominação, cada um vendendo promessa, ilusão, vendendo mentira pro povo, e o povo só pegando, só comendo. É assim que tá. Ó a briga que tá aí entre esses grandes líderes disputando esse sistema religioso.
cada um com sua religião aí, com sua denominação, criaram templos e estão arrecadando milhões nesses templos. Entendeu o que está falando? Isso aí é tudo confusão, é tudo Babilônia. Por isso que eu digo, Laodiceia, que é todo o sistema religioso, Laodiceia, Babilônia e confusão é tudo a mesma coisa. É uma bagunça que o povo tá igual barata. Quando você aplica o veneno ali na casa ali, o mata barata, ela sai doida. Ela sai doida. O povo tá desse jeito dentro do sistema religioso. A bagunça que tá na cabeça do povo. Sai dela, povo meu. Ó. Vamos, deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar a leitura do versículo 22. Versículo 22 de Apocalipse 3. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Ruá diz às congregações. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Ruá está dizendo, falando às congregações. O Ruá do Pai. Vocês aí no sistema religioso conhecem por Espírito Santo, mas o nome verdadeiro é Ruá Kadosh. Aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que está aí dentro do sistema religioso e está ouvindo essa mensagem, está ouvindo aí a mensagem de Filadélfia, nós estamos falando através do Ruá Kadosh do Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvido, ouça. Diz o Ruá às congregações. Irmãos, abram os ouvidos. Procure a verdade. Procure, pesquise sobre o tetragrama sagrado, que é o tetragrama hebraico, que ali está o nome do Eterno. Yud, Rei, Vav, Rei. A pronúncia é Ial. É a essência, a pronúncia do nome do Altíssimo é Ial. O tetragrama sagrado é Yud, Rei, Vav, Rei, que é a transliteração. Mas a pronúncia correta é Ial. Uma criança, o primeiro choro da criança é um louvor a Ial. Um gatinho, quando mia, ele não fala miau, ele fala iau. Todo animal que clama, ele clama o nome de Iau. Todo ser vivo louva o Criador. A natureza, o vento, a chuva, relâmpago, raio, ele louva o Criador. Toda criatura louva o Criador. Nós não percebíamos até Iau abrir os nossos olhos. E hoje nós entendemos a essência desse nome. Hoje nós entendemos esse nome. Estamos passando para os amados. Eu vou encerrar esse conteúdo, irmãos, porque já está com 1h03. É bastante tempo, aí fica cansativo. Louvado seja o dos exércitos. Amados irmãos, ouçam, aquele que ouçam, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Ruá diz às congregações. Eu fico por aqui. Gratidão em nome de Yahshua Mashiach. Espero não ter ofendido ninguém. Eu só quero ajudar. Irmãos, sai dela, povo meu. Apocalipse 3. Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Apocalipse 17. Ali está falando nitidamente do sistema religioso, que é catolicismo. Tudo isso aí. Tudo isso aí é Babilônia, é confusão. Sai dela, povo meu. Gratidão. Em nome de Yahshua Mashiach. Espero não ter ofendido alguém. Eu só quero ajudar vocês a se despertar desse vinho da grande Babilônia. Fico por aqui. Até a próxima, se assim o Altíssimo permitir. Se o Altíssimo me der mais alguma revelação, algum entendimento da palavra, eu vou estar trazendo outro conteúdo. Reflitam aí, se compensa ficar dentro desse sistema religioso. Shalom de Alcha para todos os amados. Assim seja. Gratidão, irmãos. Gratidão.